Olá, meu nome é Thaís e eu sou terapeuta integrativa, psicanalista e doula. E hoje eu quero falar sobre o equilíbrio entre dar e receber, que nós podemos observar nas nossas conexões como um todo e também em situações. Entre situações eu tenho observado muito. Não numa equivalência de quantidade, mas algo que eu sinto que também não no bateu, levou, desculpa, mas algumas filosofias vão chamar aí de causa e consequência, lei do retorno, mas aqui vamos chamar dentro da filosofia sistêmica, que é com o que eu trabalho, de equilíbrio entre dar e receber. E quais as consequências, né? Algumas delas desse desequilíbrio. Então, por exemplo, dentro de uma situação onde alguém se viu prejudicado e não necessariamente tomou alguma atitude para prejudicar o outro lado, né? A outra parte, mas alguma coisa aconteceu que esse prejudicado foi favorecido e esse que prejudicou, né? Essa pessoa, ele teve uma resposta ali da vida. E às vezes essa pessoa que foi prejudicada, ela não necessariamente ela fez algo intencional, a intenção era boa, né? Porque muitas vezes acontece assim, é que eu não tô falando nem do princípio de vingança, né? Posso até falar sobre isso num outro vídeo que rende muito, mas o que a gente tem aqui, às vezes a pessoa tem uma intenção boa em relação a essa, tipo, vamos apaziguar, só que dá ruim. Alguma coisa que prejudica essa ou essa daqui não recebe muito bem, é como se ela tivesse ali um resultado, né, assim, um pagamento, e aí as relações se equilibram, né? Então, esse equilíbrio entre dar e receber, ele é muito sutil. Se a gente pegar assim do básico, por exemplo, a gente poderia definir como se fosse uma balancinha, mas aí a balança vai trabalhar com quantidade e nem sempre esse equilíbrio entre dar e receber vem numa quantidade. Então, por exemplo, você comprou um chocolate para alguém e aí, de repente, você vê essa pessoa dando chocolate para outras pessoas e você se sente, sei lá, será que não vai me dar um? Eu dei para ela aquele dia, né? Será que não vai me dar um chocolate de volta? Pipipopó. Fica essa exigência, que também é um tema que dá maior pano para manga, para outro vídeo, mas a gente fica dentro dessa exigência do que o outro vai me dar de volta daquilo que eu dei. E de repente essa pessoa, ela ao invés de dar um chocolate, ela te dá alguma coisa diferente, ela pode te dar um suporte emocional, ela pode, né, no momento que você precisa. E também é baita assunto essa questão do saber pedir ajuda, né, e de repente, né, saber que você pode contar com ela. Essa pessoa pode te fazer um favor. Você entende que pode ser, não é a mesma coisa? Se eu for comparar com a questão da balança, ela vai ser algo injusto, porque nem sempre é na quantidade, mas é algo que tem uma equivalência emocional, entende? Então, de repente, era aquele chocolatinho que a pessoa estava esperando aquele dia, e eu gosto muito de pensar que as pessoas, elas gostam de retribuir aquilo que nós fazemos por elas, assim como nós sentimos prazer em poder retribuir. E aqui a gente entra muito também, se a gente for analisar a fundo, o quanto que as pessoas sabem receber. Tem gente que só recebe, né? E aí a dinâmica de relacionamento, por exemplo, seja amizade ou afetivo, que eu falei até no vídeo anterior, esse aqui é quase uma continuação, né? É que tem gente que só recebe e vai ser um match perfeito com pessoas que só sabem dar. Elas não sabem receber. Então, eu gosto muito da frase que só sabe dar quem realmente sabe receber. E só sabe realmente receber aquele que sabe dar. Então, aqui, se for numa conexão afetiva, é meio que a lei da oferta e da procura, né? E aqui a gente acaba tendo essa caracterização entre conexões, entre pessoas que só dão e o outro só recebe, de um perfil narcísico daquele que só recebe e também daquele que só dá. Né? Então, até pouco tempo atrás, a gente falava que um era o coitado, o outro é o narcisista. Porém, e óbvio que existem conexões em que a gente sabe que o bicho pega mesmo, tem uns que são níveis, né? Tem uns que são níveis mais leves, as pessoas conseguem ali sair, mas com fortalecimento interior
grande, né? Esse fortalecimento de musculatura emocional. E tem umas que é mais difícil de sair porque envolve realmente ameaça, né? A vida, a existência, né? Permanência neste mundo. Cada situação é uma situação, mas agora, o que eu posso fazer interiormente? Porque são atitudes exteriores que a gente precisa tomar aqui, mas exatamente porque a pessoa não trabalhou o interior, às vezes a pessoa sai de uma dinâmica de muito conflito, humilhante, coisas desse tipo, e ela volta. Não é incomum. Teve um dia que eu vi um casal brigando na rua e tinha 2 policiais observando. E a mulher batia e ela apanhava, e eu fiquei desesperada quando eu vi isso. Eu tava do lado de dentro do terminal de ônibus. E eu cutuquei os policiais do lado de dentro, eu falei, não, o que pode ser feito, né, por aquele casal? E eles me falaram o quê? Moça, a gente já separou 2 vezes. Ela bateu, né, veio pra cima da gente pra bater. Porque ela defende, então é uma dinâmica que ela não consegue sair. A gente já tentou. E agora, então, ela precisa denunciar. Então, tem dinâmicas que todo mundo conhece pelo menos um caso desse tipo de dinâmica em que a pessoa até conseguiu sair, ou estava a um passo de, mas ela retorna, né? E aí também são muitas outras questões que eu falo que é personalizado, como no caminho para dentro. Então, se é personalizado no caminho para dentro, eu preciso observar o que está acontecendo, o que eu tive, sabe, qual a minha história, a história da minha família, né? A gente fala assim, a infância é o chão que a pessoa pisa a vida inteira. Sim, mas principalmente, aqui afunilando um pouco mais, é o nosso lugar de filho, né? Que é quando a gente faz o mapa da nossa vida e do nosso posicionamento como filho, mapa familiar, quem quiser, inclusive, pode procurar para fazer orçamento, eu faço também, mas é um mapa familiar e que você vai ver de acordo com a sua posição de filho, o que houve ali. E onde é que a gente pode fazer esse reajuste, que é um ajuste de postura, né? Por quê? Porque se eu não ajustar a postura, cara, não tem como. Tem um monte de vídeo aí ensinando que você não precisa fazer muito esforço. A mudança ela é leve, não é, a mudança ela é pesada. Aí de repente você vai falar, dê um passo, tá tranquilo. Mas a gente tem uma série de desconfortos para enfrentar. E quando a gente fala entre dar e receber, o que só recebe, ele quer o palco. E o que só dá, ele quer estar sempre certo. Porque se você pegar e falar, por exemplo, que aquele que só dá, ele vai receber, ele não aceita. Como é difícil para ele aceitar. E as pessoas acham que isso é humildade. Cara, é um orgulho gigante. Por que eu não posso aceitar o que o outro me dá? É tipo eu pedir para alguém estender a roupa para mim, a roupa ficar meio torta ou diferente do jeito que eu estendo, porque eu estendo torto. E aí, sabe, eu ir lá e corrigir. Eu faço o trabalho 2 vezes, além de praticamente dizer para o outro, você fez errado. E um dos traços narcísicos é eu estou sempre certo. E o outro, eu quero ser rei, rainha, eu quero palco. Então, quando a gente só entrega, é uma forma, é um outro lado de dizer, eu sei o que fazer. E isso também foi no vídeo anterior, tocando às vezes com medo danado, porque nem todo mundo tá pronto para ouvir. Quando eu já fui a pessoa que só sabia entregar. E foi muito difícil para mim sair desse lugar, principalmente quando eu entendi que era um traço narcísico e que eu precisei entrar em remissão. Me rendeu 1 semana de um trono chamado banheiro, tamanha foi a catarse, né? Porque se vocês não sabem, um dos significados da diarreia é algo que a gente protegia e que não era tão bonito assim. É alguma sujeira que a gente precisa mandar embora. 1 semana, gente, sem brincadeira. Eu acho que foi uma das catarses mais fortes que eu tive. Mas depois disso também, assim, é imediato? Não, porque tem uma coisa que a gente chama de peso da alma. E que foi muito maravilhoso, assim, o caminho, as coisas como foram acontecendo, foi um caminho de flores, onde era um caminho só de pedra. Muita coisa melhorou, tipo, para muito melhor, não tem dúvida. Então, de coisas que eu precisei olhar, cuidar, entender, das sombras com as quais eu precisei apaziguar. Gente, isso é para todo mundo.
sabe? Eu só sei entregar, então agora eu só vou receber. Mas tem que ver aqui dentro, sabe? Que lugar que eu tô dando para isso? Ou é um receber falso, de repente eu ganho alguma coisa de alguém e eu entrego para outra pessoa. Eu redou o presente. Minha avó fazia. Tem engasgo, né? Minha avó fazia muito isso, porque minha trisavó já fazia. Entende? Então, olha quanto, né, tem história. Um dia que se eu pegar para contar a história dá outro, né? Outro vídeo, assim, longo. Por quê? Porque você vai vendo que lá da ancestralidade tem coisa que a gente repete e nem sabe o porquê. É algo do inconsciente que a gente repete e tem um impulso de fazer sem explicação. E de repente, quando a gente faz um mapa familiar ou faz uma constelação, a gente começa a entender as frases mais famosas da constelação. Agora eu vejo. Eu vejo você. Porque isso inclui. Você fala, não é uma sombra só sua. Assim como sonhos, não são só nossos. Alguém já sonhou isso em algum momento. Ou um pedacinho disso em algum momento. Então, o que acontece também muitas vezes que eu me privo de dar e aí a pessoa só recebe? Muitas vezes eu tenho medo do que o outro vai pensar. Né? E aqui a gente entra nessa questão da essência. Quem sou eu? Esse endereço personalizado que é para o lado de dentro. Quem sou eu? Então é muito necessário que a gente tenha postura, né, fumaça? Postura, fumaça. Briga com todo mundo. Postura. Então essa postura interna é o quê? Agora que eu percebi um aspecto em mim que eu preciso mudar, eu também muitas vezes vou para outro extremo. Uma pessoa que só recebe, ela começa a só, né, oferecer como se ela tivesse uma culpa, e a palavra culpa ela precisa ser apagada das relações terapêuticas. Um pelo. E dessas questões terapêuticas, assim, que eu tô falando até da gente com a gente e da gente em relação a processos mesmo de terapia, de autoconhecimento. Por quê? Porque pesa. Então, se a gente trocar a culpa por responsabilidade, fica mais leve e envolve a gente num abraço maior, de onde a gente não escapa, porque é bom. Então, a gente nem tenta escapar da responsabilidade e é melhor que não tente, gente, as consequências são doídas. Então, vamos lá. Se a gente tem a ida para o outro extremo, assim que a gente verifica que tá numa ponta, a gente vai para outra, a gente vai ter o mesmo resultado, porque isso é determinismo, não é? Os dois extremos sempre nos dão o mesmo resultado. Querida. Mas isso é uma fase de ajuste e reajuste, né? Recalculando a rota. Esse de recálculo de rota. Então, quando eu só recebo e de repente eu só ofereço, é como se eu tentasse pagar por algo, como se eu tivesse feito um grande dano e às vezes fez. E aquele que só oferece, de repente começa só a receber. E entra também numa onda assim que a pessoa se prejudica. Então o que eu posso fazer? Eu posso de repente eu posso dançar entre uma ponta e outra, mas com consciência, até que eu encontro o caminho do meio. O nosso maior desafio na vida é andar mais próximo possível no caminho do meio. Ninguém hoje na Terra está apto 100% assim, andando só no caminho do meio. Se a gente for ver a vida como um rio, né, o nosso eu aqui, um rio, a gente tá agarrado nas margens uma hora e outra, mas a gente tem medo muitas vezes de se entregar para nadar próximo ao meio, na água mesmo, a gente não boia. Ninguém é bosta, né? Mas tudo bem, vamos lá, esquece essa parte. A questão de boiar que eu tô falando, que é de relaxar, de flutuar ali, o corpo. Flutuar envolve ter, tipo, né? Mas vamos lá. Andar sobre as águas, a gente também tá nessa condição ainda não, pode esquecer. Mas da gente tá ali, ó, de costas, na água. E poder abrir os olhos e olhar pro céu. E de deixar a água levar, e de deixar a vida conduzir. E algumas vezes a gente precisa, sim, tomar as rédeas. Falar, pera, que se a vida me conduzir com o fundo que eu tenho aqui, com raiva, com ressentimento, com rancor, com coisas para as quais eu não quero olhar, com tanta sombra, pode ser que a vida vá me conduzir para aprendizados
e eu preciso deles. Mas eu não quero passar por eles só, eu quero realmente aprender e poder refletir quem sou eu depois, né? Porque às vezes tem uns redemoinhos assim, né? Quem sou eu depois disso aqui? Quem sou eu? Quem sou eu? Depois de uma catarse. Uma pessoa melhor. O que eu aprendi? Né? E por aí segue. Então, é preciso que a gente dê às pessoas a chance também de se reconciliar com suas sombras. Porque o risco número 2, a gente quer tirar todo mundo do lodo quando a gente começa a ter as primeiras percepções. E as primeiras melhoras, a gente começa a colher frutos daí, coisa boa. Então, a gente começa a se colocar muitas vezes no próprio caminho, ou seja, eu tenho dó do outro. Quando eu tenho dó do outro, eu desequilibro isso aqui. Por quê? Sempre que a gente tem dó, a gente se vê maior. E nós não somos maiores que ninguém. Nós somos do mesmo tamanho que todo mundo. Nem inferior, nem superior, diferentes. Por isso que a gente fala tanto sobre lidar com as diferenças, nós humanos, né? Falhos. E em eterna evolução, nós estamos aprendendo e ainda aprendendo a lidar com a diversidade no aspecto físico. E a gente observa o que é só você olhar em volta. A intolerância. Então nós temos um caminho longo. Aqui o diferente é muitas vezes sobre uma habilidade, sobre coisas que não se tocam, sobre coisas que não se veem. É sobre coisas que a gente vê expressas nas pessoas ou que só elas sabem, né? E aqui é preciso olhar para a megalomania com muito cuidado, porque também é um traço narcísico, ser melhor em tudo, ser o mais, e o melhor. E não, nós temos habilidades diferentes e às vezes a mesma habilidade em graus diferentes sempre será. Como as notas digitais, porque a minha expressão disso é diferente. Então, nós somos diferentes, sim, mas nem maior nem menor. Quando eu tenho dó, eu ponho o outro no menor. E aí, muitas vezes, eu tenho dentro da família uma dinâmica onde eu saio do meu lugar de filha. Lembra que o lugar de filho determina tudo? Gente, faça um mapa, sério, me procurem. Eu faço em até 10 vezes sem juros. Sério mesmo. No boleto não, só no cartão. E vocês vão gostar. Mesmo. No Pix tem desconto. Mostra muita coisa. E palavra de quem fez. E mudou muita coisa. Então, existe aqui o quê? A gente quer tirar o outro, ou então a gente tem dó do outro, só que a gente não permite, no momento pode parecer que não, mas tem processos na vida que eles se arrastam de tal forma porque a gente não permite que o outro lide com suas questões. Imagina só, a gente não se permite, mas eu não tenho domínio sobre o outro, realmente não tem. Mas no momento em que eu paro de ter dó e entendo, e isso foi uma frase que para mim fez muito sentido, não cai uma folha da árvore sem a permissão da criação. E eu lembro que eu sempre associava muito isso realmente a uma folha caindo da árvore, eu não entendia a profundidade. Então, às vezes a pessoa está numa situação difícil que é um aprendizado para ela. Querida, a nossa função. Queria colocar até mais pra cá, será que eu consigo pegar você, fumacinha? Ó, fofo, gente. Olha lá. Você vai fazer o vídeo comigo. Não. A nossa função é deixar o outro sofrer e pisar? Óbvio que não. A nossa função é, ao máximo, tentar aliviar o sofrimento das pessoas que a gente vê, que são ao nosso redor, mas dentro daquilo que elas também permitem. Porque existe um equilíbrio aqui também no respeito àquilo que o outro demanda. Porque já aconteceu muitos relatos, por exemplo, eu já passei por isso, de ver alguém na rua e a gente chegar com uma marmita, com comida e a pessoa jogar fora, destruir, não querer. Tem gente que aceita muito bem, mas tem gente que não aceita de jeito nenhum. Ela não pediu. Mas a gente chegou e ofereceu, na maior boa vontade. Então vamos lá, aqui o que conta, e eu acho que a raiz de todas as ações, de todas as nossas ações, é a intenção. Isso daí eu não tenho dúvida.
é a intenção. Então, se a minha intenção foi boa, ainda que tenha dado muito ruim, cara, a minha intenção real, ela foi boa. Não é? O caminho para o inferno está... eu sei ele em inglês. The road to hell is paved. O caminho para o inferno tem pavimento de boas intenções. Eu não sei ele assim, ó, em português, mas a Madonna usa essa frase numa música. Então, sim, cara, exatamente por isso, porque eu posso ter boas intenções e o resultado não ser bom. E pode ser que seja ótimo, mas às vezes não é. E a gente precisa olhar para dentro, aí a gente só olha para fora e se entristece, se culpa, e se martiriza e se castiga por um resultado que não foi bom. Ok, mas o resultado não foi bom, mas e a minha intenção? Aí a gente olha para dentro, cara, ela foi boa. Tipo, conta que às vezes você tá sofrendo para pagar e você não consegue. E aí você se pune achando que você é caloteira, ou caloteira, né, não sei o quê. Mas não foi uma intenção não pagar. Não deu, tá? Então vai se apresentar, então começa a me planejar e uma oportunidade se apresenta para que isso possa ser resolvido da melhor forma, né? Então é diferente de quem tem a intenção de fazer. Aí vocês vão me perguntar, mas por que tem gente que tem intenção ruim e não paga essa lei do retorno, né, tal? A pessoa, a ideia dela é sossegada sobre fazer alguma coisa errada. Por quê? Porque no sistema dela todo mundo fez, então diferente para ela seria não fazer. Diferente para ela seria fazer coisa com uma intenção boa. Aí é que tá, talvez ela faça algo ruim com uma intenção boa, entre aspas, porque não tem como ser bom, você vai prejudicar o outro. Mas, às vezes foi, porque é o que todo mundo fez. Ou ela achou que ia dar, sei lá, no caso uma conta mesmo, para consertar, para pagar, não deu. Alguma coisa no meio do caminho não deu. Por quê? Lealdade, né? Alguém não pagava e sentia conforto nisso. Como assim você vai fazer diferente? Você quer passar de estágio, você vai pagar com juros, ok. Então, isso é sabe, uma coisa, ai, nossa, que pedra no caminho, sente raiva do ancestral, ok. Não, na verdade, a gente pode apaziguar com isso. E esse é o grande trabalho de uma ferramenta chamada constelação sistêmica. O mapa também ajuda. Mas nesse caso, a constelação, porque ela vem para dissolver esses nós e deixar a gente entender que essa lealdade, ela pode apaziguar quando a gente olha de novo a frase, eu vejo você. Agora eu vejo, agora eu entendo. E a gente deixar cada um com as suas sombras, aí é que tá. E neste ponto vem a gente querer pegar a sombra do outro, ter dó. Mas eu não quis pegar de ninguém. Teve dó? Então, pegou. Não precisa querer. Basta ter dó. O que eu vou sentir então? Compaixão. Eu posso olhar para aquela situação difícil da outra pessoa e dizer, eu me compadeço disso. Né? Eu sinto muito. Eu acho que é a frase do Ho'oponopono, inclusive, que ajuda muito. Eu sinto muito. Mesmo. Porque eu sinto muito. E o que eu posso fazer? Às vezes, fazer uma mentalização positiva por aquela pessoa é a melhor coisa que você pode fazer. Porque ela também precisa aprender a pedir ajuda, porque é um exercício de recebimento. Entende? Então, eu tô falando aqui de acordo com as anotações da minha meditação da semana toda, né? Então, quando a gente tem dó, a gente tenta poupar as pessoas, a gente carrega essa sombra com a gente, porque é do outro. A gente impede que o outro cresça e o nosso caminho não abre. É como se eu deitasse no meio de uma via que precisa alguma coisa fluir e não flui. E são geralmente 3: saúde, relacionamento afetivo e vida financeira. Então, quando a gente dá um passo para o lado, que eu digo que para trás, nem para pegar impulso, eu dou um passo para o lado, eu deixo a vida acontecer, porque daí eu também estou treinando o meu recebimento. Às vezes a gente também não sabe receber, faz um baita de um esquema inconscientemente para, sabe, bloquear o próprio caminho. Tem um monte de lugar dizendo, é o outro, aponte para fora, porque daí você não olha para dentro. E é tão, gente, são movimentos simples, é que lidar com isso é um pezinho. E agora é tudo culpa minha. De repente a gente tirou os olhos dos pais, tá?
Porque até pouco tempo atrás, muita gente fala assim, ai, filosofia esse tempo é tudo culpa do pai e da mãe. Não sei o quê. Não, cara, é tudo sobre a gente. Entendam? Ah, então eu sou uma pessoa ruim. Não. Nós estamos todos em pontos diferentes de evolução. Nem melhor, nem pior, porque cada um tem uma situação, de novo, o endereço é personalizado, que é para dentro, né? A psicanálise ajuda muito nisso também, porque tem coisa que a gente faz e não percebe. O psicanalista lê na tua fala. Isso é muito maravilhoso. Então, a gente precisa olhar as coisas como elas são, nos apaziguar com a realidade como ela está, e eu falei isso, acho que no vídeo anterior. Então, às vezes, para a gente receber aquilo que a gente mais quer na vida, ou as coisas que a gente mais quer na vida, às vezes é paz interior. Porque no final das contas, é tudo pela paz interior. Você tem uma saúde ótima, paz. Você tem um relacionamento bom, com uma dinâmica boa, paz. Com uma troca boa. Porque se não tiver equilíbrio, um vai pedir para sair. Você tem, sei lá, uma vida financeira tranquila, paz. No final das contas, nosso objetivo é ter paz interior. Então, eu só vou ter paz quando? Não vai ter. Se você não aprender a ter agora, que é esse apaziguamento, lá na frente também você não vai ter. Porque quem não dá valor no pequeno não consegue dar valor no grande. Ah, mas a minha situação tá difícil. Vamos olhar para o que tem. O que tem? E qual a minha participação na desordem da qual eu me queixo? Freud. Então, qual? Vamos lá, deixa eu olhar. O que eu posso fazer de diferente aqui? E às vezes a gente só precisa parar de espernear. Deixar a vida acontecer. Assim eu não quero. Cara, tem dado certo do seu jeito? Se tiver dando certo do seu jeito, esperneando e tudo, porque na minha eu aprendi que se eu esperneasse seria pior. Eu pararia no hospital ou no andar de cima, né? Então a gente apazigua, tem paz hoje, assim, o que tem para hoje? A pergunta de ouro. Então a gente precisa dar realmente esse passo pro lado e deixar a vida acontecer e ver o que eu tenho para agradecer. Potinho da gratidão mesmo. Papelzinho da gratidão. Mentalização da gratidão de manhã. Estou vivo. Mais um dia, mais uma chance para resolver. Ou para ficar na minha e observar. Para começar a resolver. Ficar aqui. Muito bem. E eu acho que realmente esse, né, no final das minhas anotações, esse é o real significado da gente sair da luta e parar de levar tiro, porrada e bomba. Porque a gente vive numa cultura, e ainda que se fale sobre isso e pareça uma frase clichê, muita gente ainda vive nisso. A vida é de luta. Só que quando a luta acaba, e eu cansei de ver exemplos assim, e foi o que me chamou muito a atenção e fez dar o primeiro passo pro lado, que quando muitas pessoas conquistavam aquilo que elas finalmente queriam, elas infartavam. É como se a vida dissesse, não era pra lutar, você gastou toda a tua energia de vida aqui, ó. A luta parou? Qual motivo eu tenho para continuar vivendo? E era uma pergunta que eu me fazia muito, gente. Qual motivo eu tenho para continuar vivendo se não for resolvendo perrengue? Eu falei, não, a vida tem que ter um sentido maior. A vida precisa ser mais. É o quê? E aí você vai, sabe, a princípio parece um vazio, você tá no meio do espaço vazio, mas depois começa, sabe, a ter significado. E de coisas que muita gente, eu ouvi isso hoje de manhã, que muita gente queria e você tem e você tá louco pra jogar fora. Então eu acho que é uma baita reflexão. Querendo ou não, cara, que vocês tiveram conteúdo de ouro, assim, de umas 3 sessões ou mais, para vocês refletirem, ok? Não tem link, eu não sei se tem link ou se tem informação da minha página no Instagram e do número do meu WhatsApp, querendo fazer o seu mapa familiar para analisar a sua posição de filho, que é assim, eu posso dizer que é o início. E aí depois pode vir uma constelação. Querendo também agendar a constelação só, sem ser com o mapa.
ouço a sessão de psicanálise. Me fale. Eu emito nota fiscal para sessões de psicanálise para serem reembolsadas por convênio, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem mandar, sempre respeitosas, obviamente. E até a próxima.